cultivo do relâmpago caótico. Capítulo 2 Artefato de Natal Gravitalis com romance caótica de raio cultivo. Capítulo 2 Capítulo 2 Artefato de Natal. Vendo de situação, Li Teufati não está chocado, mas ao invés cheio de alegria, porque ele lê o livro sobre esse contrato. Ele sabe que só os artefatos que são capazes de absorver prontamente uma essência do sangue são capazes de se tornar um artefato de Natal. Tesouros sem essa habilidade ou são muito baixos em qualidade, ou já têm um done, portanto, não podem ser refinados. Em outras palavras, como o artefato foi capaz de absorver sua essência de sangue, o que pode ser refinado em seu artefato de Natal? Li Teufati estava excitado até o ponto onde ele não ligava suas feridas, em vez de pegar uma pérola e começou a circular uma energia espiritual chanteando dentro de seu corpo para refinar uma pérola. Quando sua energia espiritual é uma pedra, a canção Zong sentiu uma conexão que se estabeleceu entre uma pedra e ele. 4 horas depois, a canção Zong abriu os olhos e a pérola em sua mão desaparecida. No entanto, ele não tem preocupado nenhum mínimo, porque pode claramente sentir que já entrou na sua Dinamarca, integrando com seu corpo comum. Com um pensamento, uma pérola negra apareceu em sua palma, girando lentamente. Na superfície, não há mudanças visíveis na pérola, e Li Teufati ficou muito triste ao descobrir que ele ainda era incapaz de usar completamente a pérola. Em desespero, Song Zong só poderia canalizar seu sentido espiritual para um pérola. Mas quando seu sentido espiritual está em contato com um pérola, ele é um sentimento de uma explosão de tontura para seu estado mental, e não há tempo para isso. Ele tem chocado para descobrir que ele realmente entrou em uma dimensão estranha. O espaço não era grande, apenas 10 metros de diâmetro, os arredores formando um círculo perfeito. Acima, tinha umas poucas estreladas como luzes cintilando fracamente, e debaixo de seus pés em vários metros de solo amarelo, e não há nenhum centro de uma parcela de terra para que mede até 2 pés de diâmetro. De pé na dimensão, Li Teufati sentiu-se devastada. Esqueçam-se de tesouros únicos, não há nem mesmo qualquer energia espiritual, tornando este espaço completamente para cultivar também. A única coisa que se destaca é o solo negro, mas quando Song Zong pegou um punhado, ele percebeu a sua repugnância que além da cor não tinha nada diferente, ele também não possui nenhum único fio de energia espiritual. Que grande piada! O pequeno gordo riu amargamente e pensou consigo mesmo. Isso deve ter sido apenas um produto de armazenamento aleatório dimensional, mas porque era muito lixo, ele foi casualmente descartado, mas foi trazido de volta pelos meus pais pensando que era um tesouro e tomou uma oportunidade de me enganar completamente. Also, eu realmente refinado tal lixo para se tornar meu único artefato de Natal. A minha sorte tal do ruim assim. Também não é de admirar que Li Teufati é este dejected. O item de dimensionamento dimensional mais comum também tem cerca de 10 a 20 pés de largura, o que, quando comparado ao artefato de Natal de Song Zong, não tem nenhuma diferença. Isto significava que nosso Li Teufati tinha assimilado o saco de armazenamento mais simples e mais lixo como seu artefato de Natal. Claro, ele sentiria isso deprimido. Sig, ter um saco da dimensão dimensional é melhor fazer que não ter. Como as coisas já progrediram para tal fase, Li Teufati só pode consolar-se dizendo isso. Pelo menos, o lixo mais o item de dimensional também vale um monte de rochas espirituais que, com uma minha capacidade atual, nunca vou ser capaz de comprá-lo em minha vida. Embora Li Teufati se consolasse, mas uma década de antecipação, um cultivo cuidadoso de 16 horas por dia, apenas para encontrar-se numa situação difícil, onde seu caminho de cultivo para abruptamente e impiedosamente cortado ainda era um grande golpe mental para ele, fazendo-o perder o coração para cultivar mais em mentir sobre sua cama e dormir profundamente. Quando Li Teufati não descobriu sua própria surpresa que já era anoitecer.
Pensar que ele realmente dormiu em um dia inteiro, mesmo na medida de não acordar para o almoço, tudo apenas por causa da mão ruim que ele foi tratado. Mesmo que seu caminho de cultivo foi cruelmente cortado, Li Teofati não abrigou tendências suicidas por causa disso. Ele deve continuar vivendo com determinação. Se ele queria continuar vivendo, ele não deve desistir de seu trabalho para pegar lixo. Assim, mesmo que ele seja morrendo de fome, ele não pode apenas pensar em seu próprio trabalho. Senão, seu mordomo que já está inclinado contra ele definitivamente faria uso desta oportunidade para julgá-lo para a montanha. Assim, mesmo que ele é exausto fisicamente e mentalmente, Li Teofati só pode gritar os dentes e apressar a cabeça para Talisman Hall. Depois que ele chegou ao Talisman Hall, ele percebeu com horror que ele se esqueceu de trazer suas cestas vazias. De acordo com o procedimento, o resultado é o seguinte: a. Cada viagem é mais de um valor de 100 milhas de viagem. Incluindo os outros 2 salões, que significaria 300 milhas de viagem extra. Neste caso, no momento em que terminou o seu trabalho, seria mente tarde demais, e não haveria nem mesmo restos de lixo na cantina. Pouco Fati não quer morrer de fome, mesmo depois de correr por centenas de milhas, e como ele era em pânico, ele de repente se lembrou de artefato mágico que ele acabou de refinado. Não importa o que, o tamanho da dimensão dentro da pérola não era pequeno, e não poderia ser difícil 10 cestas de lixo sem problemas. Enquanto pensava nisso, os olhos de Li Teofati se iluminaram, e ele tentou tirar uma cesta cheia de talismãs descartados. Com apenas um pensamento, uma cesta de lixo desapareceu. Com uma conexão especial com seu artefato de Natal, Song Zong percebeu que o cesto de lixo entrou dimensão nessa. Ah, sucesso! Pouco Fati entrou excitadamente em seu Natal artefato e, em seguida, esvaziou o lixo para o chão, após o que ele trouxe o cesto vazio para fora. Depois de transferir como 2 cestas de lixo para o artefato de Natal, Li Teofati deixou o Talisman Hall e correu para o Elixir Hall. Ao longo do caminho, pensou consigo mesmo. Embora este artefato de Natal seja um pouco ruim, mas ainda há algum uso parágrafo ele. Anteriormente, eu tinha tete de fazer 3 viagens do Tiangou e os 3 salões, respectivamente. Com isso, só eu preciso esvaziar o lixo dos 3 salões em meu artefato, então eu só preciso ir uma vez para o Tiangou. Isso me salvaria algumas centenas de quilômetros de caminhada. Como Li Teofati, tradução, como Li Teofati, tradução, como Li Teofati, tradução, de acordo com seu procedimento normal, ele deve ir para o Tiangou para esvaziar o lixo. No entanto, não há mais comida para ele quando ele voltasse. Uma vez que o seu trabalho foi apenas para limpar o lixo dos 3 salões, ele pode ser dito que já terminou o seu trabalho indo para Tiangou em um momento posterior. Não importa. Quem se importa com um servo que joga para o lixo? Assim, quando Pouco Fati deixou o salão de armas, ele não foi para o Tiangou, mas correu apressadamente para uma cantina. Conseguiu o último bocado da comida que seu amigo deixou para ele e ficou faminto por todo o dia. Pouco devorava todas as gordas como sobras. Porque ele estava com muita coisa, ele veio até que ele era um pouco recheado, junto com o fato de que ele correu tanto, ele também estava sentindo um pouco cansado. Depois de pensar sobre isso, ele não foi para o Tiangou no final. Em vez disso, ele se despediu de seu irmão e voltou para sua cabana para descansar. Já que o lixo já foi limpo, mesmo que permaneça permanente em seu artefato de Natal por um tempo, não importa. Depois de voltar para sua cabana, Li Teofati começou a meditar por hábito. Usando 1 hora, ele encheu seu corpo com energia espiritual Shantian e, finalmente, sentiu mais revigorado. Seguindo seus hábitos habituais, ele já recebeu uma cultivar, mas como já sabe que não tem esperança, porque você está disposto a envolver em meditação chata?
Mas agora que ele é livre, ele também não sabe como matar o tédio. 10 anos de cultivo sozinho fez dele um cara que estava isolado do mundo. Ele tem um pequeno círculo social e nem sequer possui um animal de estimação. Assim, ele não consegue encontrar nada para se envolver. Fora do tédio, Pouco Fati pensou novamente em seu artefato de Natal. Essa coisa é realmente lixo. Meus pais ficaram realmente enganados por um pedaço de lixo. É meu futuro tão estragado, que é meu destino de ser intimidado por pessoas toda a minha vida. Toda vez que Little Fati pensava nisso, Little Fati sentia-se ainda mais relutante em se submeter a seu destino. Não preciso procurar de novo, pois sei que poderia ter um tesouro escondido dentro do qual não encontrei. Pensando nisso, Little Fati apareceu novamente dentro da dimensão com um pensamento. No momento em que Little Fati apareceu, ele sentiu uma onda de energia espiritual correndo em direção a ele. Embora a energia espiritual não fosse densa, ela não pode sequer ser comparada com uma densidade de energia espiritual em sua cabana, era de fato uma onda de energia espiritual. Espere um momento, é energia espiritual? Song Zong ficou espantado depois de sentir energia espiritual. Afinal, a última vez que ele veio aqui, ele não sentiu nenhuma energia espiritual, nenhum único vestígio dela. Porque aqui, depois de um curto período de um dia, uma energia espiritual pode aparecer de repente? Poderia ser que este lugar pode gerar sua própria energia espiritual. Pensando nisso, Little Fati se estabeleceu para meditar, liberando seu sentido espiritual para escrutinar essa dimensão estranha. Porque este era seu artefato de Natal, estava ligado à consciência de Little Fati e tudo nessa dimensão era sob seu controle. Se quisesse, não conseguiria penetrar seu sentido divino no solo para sentir como mudanças internas. Depois de explorar uma dimensão, uma verdadeira forma da dimensão gradualmente começou a se manifestar na frente de Little Fati. Esta dimensão era na verdade uma esfera perfeita, com pouco mais de 10 pés de diâmetro. Um terço é um composto de solo, o solo não é um centro de uma verdade, uma coluna de 2 metros de diâmetro e cerca de 3 metros de altura. A energia espiritual na dimensão da dimensão, e como o sentido de Little Fati varreu a dimensão, ele localizou rapidamente a energia espiritual estava permeando a partir do meio, que era uma região com o solo negro. Tendo identificado a fonte, Little Fati abriu os olhos e viu que uma região do solo negro foi completamente coberta pelo lixo que ele coletou anteriormente. Como agora sabia que o solo negro era um tesouro que podia emitir energia espiritual, como poderia permitir que ele fosse coberto por lixo? Sem demora, ele varreu todo o lixo de lado, revelando o solo negro por baixo. Usando seu sentido espiritual para examinar o solo novamente, ele descobriu desta vez que alguns objetos que emitem energia constante espiritual. Incapaz de conter sua excitação, ele mergulhou um braço no solo e um sentimento de um item macio escorregadio. Pouco Fati feliz estava muito, e ele disse em seu coração, então havia um tesouro ere. Vamos ver onde você pode correr até agora. E rapidamente começou a exercer força e tirou o produto em uma única tentativa. Mas depois de investigar o item, ele ficou estupefato como o chamado tesouro era apenas um talismã usado. Talismãs, um dos equipamentos mais utilizados para um praticante, ele pode ser usado diretamente para liberar uma magia forte, eliminando o processo de fundição do meio, tornando-o assim conveniente de usar. Assim, praticamente todos os praticantes o carregam junto com eles. Ao usar o talismã, uma maior parte da energia espiritual latente seria liberada, deixando pequena porção residual que se dissiparia com o tempo. O talismã nas mãos de Little Fati foi um talismã usado, que era coletado de cestos de lixo do talismã Hall. Parecia ter sido forçado para o solo pelo lixo subsequente que foi empilhado acima dele. Este talismã então se tornou uma fonte para uma energia espiritual estava emitida.
Esse cenário fez Littlefield muito confuso, mesmo que a energia espiritual de um talismã descartada acabasse por se dissipar, mas uma velocidade não seria tão rápida assim, pelo menos não dentro de 2 horas. Uma energia residual dentro dela quase desapareceu. Além disso, depois de observação de perto, pouco Fatih percebeu que o talismã em suas mãos muito esfarrapado, com buracos por toda parte. Parecia ter sido enterrado sob o sol por centenas de anos, mas não era este o lixo que acabou de ser coletado hoje.